Fala galera, hoje vou entrevistar meu amigo, meu irmão, para mim um dos maiores zagueiros do mundo. Parceiro. Parceiro. Amigo. E sabemos, né, o que passamos, né, juntos, né? Boa lembrança. Boa lembrança, né? E para iniciar, eu gostaria de perguntar, Ricardo, como foi teu início de carreira? Eu vim do salão pro campo, aos 13 anos. No Fluminense mesmo? Fluminense. Saí de Vila Isabel, Fluminense. 13 anos, aos 18 profissional. É, né? E A tua formação boa era formação. no salão? Comecei no salão, depois campo. Tá, né? Como foi teu início? Foi mesmo de zagueiro? Porque muitas vezes tem essas mudanças. Sim, né? sim. Eu comecei como ala esquerda no salão, pivô, depois back parado. No né? campo, eu queria meio, cara, eu queria meia, ser um meia articulador. Aí eu fui crescendo. Quando? Volante, lateral, virei zagueiro, quase virei Por trás. jogo muito grande ser gandula. Mas, claro, isso é nosso. Quem gosta de futebol, quer o gol, né? Que é a criação e a finalização. Mas só o fato de você participar já é legal. Já é legal, já. Vem cá, quem foi que te lançou como assim, o primeiro jogo jogando no Fluminense, né, como profissional? Cláudio Garcia. Cláudio Garcia foi né? Cláudio Garcia. Mas você aí já estava de zagueiro, você já estava, né? Sim. Não. Já que no Fluminense, como lateral, fez o primeiro ano, em 78, como lateral, para o esquerdo, e no ano seguinte já era zagueiro. Me diz uma coisa, tirando o Ricardo Rocha, tá? Não fala de mim não, tá? Fala. Quem foram os grandes zagueiros que você jogou assim, né, na tua formação, olha, né? Comecei. Uma base boa, né? Comecei com isso. Já comecei dois jogadores craques, no Maurão e Careca, no juvenil e na base, do Ilho. E aí fui para a seleção e encontrei o Moser. 2 anos depois encontrei o tal Ricardo Rocha. No Benfica, o Moser. Copa do Mundo, Mauro Galvão, Júlio César em 86, Edinho. Assim, nós tivemos uma safra de... Eu sempre acho, Ricardo, eu digo que eu respeitando todas as safras, mas a nossa safra era muito boa de zagueiros, né? Eu lembro que na convocação de 90 e 94, eram assim, 9, 10 zagueiros que era a escolha do treinador. E era uma base muito boa, né, de zagueiro, da escola de zagueiro. Sim. E esse time do Fluminense, né, que te revelou tantos jogadores, o Branco, tantos jogadores com qualidade, né? Como foi formado esse time do Fluminense? É uma coisa, porque muitas vezes a gente fala assim, os clubes se preparam, né, vai formando a base, mas o Fluminense não. O Fluminense forma uma base forte, jogadores que vêm gaúchos, né, com essa mescla. Isso foi, mas a formação do Fluminense já da época de Faria, Pinheiro, isso a história do Fluminense, depois dos anos 60 e 70, metade do time formado, dois nomes que você conhece, Artuzinho, Kleber, são jogadores que foram assim, Edinho, próprio Edinho, Tadeu, zagueiro, Edivaldo, olha só. Todos criados já na base. Então a formação do Fluminense desde sempre, teve grandes jogadores. E aí eu te pergunto, era um time vencedor, né? Vocês são um grupo vencedor. Isso é fundamental, né? Esse grupo, essa base de vocês, ela já era vencedora, que foi do profissional, que sou tricampeão carioca, que tem toda uma história. Também tinha isso na base? Era um grupo vencedor na base? Não, sabe que não? É incrível. É verdade. Não, acho que eu tive um título na base, o campeonato infantil de 78. Na época era juvenil, era infantil, infanto-juvenil e juvenil. Depois passou a ser juvenil e juniores. E aí nós temos a formação do Fluminense, eu acho que independente a história do título da formação é complexo. É o que se cobra hoje, às vezes na base, ter que ganhar título. Antigamente a gente não tinha isso. Claro, não tinha tantos campeonatos, mas era formar o atleta, né? E você vê essa diferença, né? Essa relação da base de hoje para nossa base. O mundo mudou, né? A base também, né? Então, o investimento que você tem em qualquer clube é importante na base. Antigamente não era assim. Você tinha
tinha peneira, né? O jogador entrava lá, pedia para treinar e hoje em dia não, você tem uma estrutura de scouts, de olheiros muito bem desenvolvidas, mas não vejo assim, não dá para comparar, o mundo mudou. Mas Ricardo, você está falando, o mundo mudou, mas você não acha, vamos dizer, eu adoro a base, eu acho que a base é o caminho para todos os clubes brasileiros. Sim. As grandes vendas, ela vem da base. Mas você não acha que o jogador ele chega muito mal preparado? Às vezes, antes de chegar no profissional, ele já quer ser vendido. A queimação de Isso é uma formação, exatamente. A queimação de etapa começou com a dificuldade financeira do clube. Isso até essa crise começou nos anos 80, 90 agravando, hiperinflação, tem todo um processo da sociedade que influencia no futebol. E, consequentemente, os jogadores estão queimando etapas e chegando sem ser do profissional. Nós fomos referência, eu fui uma referência no Santa Cruz. Sim. Você é uma referência. O jogador não consegue jogar, às vezes, 20 jogos no profissional, ele é vendido. Ele não tem essa referência. Mas essa crise vem de um processo da sociedade. O problema é que, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, nos anos 80 você tinha uma direção. Perdemos aí 20, 30 anos a nossa sociedade em relação até a história da educação, né? E o futebol mudou também. Mudou. E outra coisa também, você sempre foi um cara de liderança, você é um cara que é respeitado por todos que jogaram com você, por todos nós jogadores, e até muitos jogadores, eu mesmo sou a gente tem uma diferença de idade, mas a tua liderança, foi importante aquele início no Fluminense, as lideranças que você teve, o próprio Edinho, muitos jogadores, essa liderança ela foi construída ou você já tinha essa liderança quando iniciou? Porque a liderança você tem, mas você... sinceramente, né? Eu cheguei muito cedo no profissional, muito cedo, quer dizer, em relação ao tinha o Branco com a mesma idade, o Paulinho, e liderança tem vários tipos, formas de liderança. Né? Por acaso você, um grande líder nacional, mas de uma outra forma. É isso que eu falo. Tem a liderança silenciosa, eu sempre digo. Isso. Tem um que fala, eu e Dunga, tem um pouco parecido. Ricardo Gomes e Raí, um pouco parecido. É meio. Né? A gente foi campeão do mundo assim, com vários líderes, né? Leonardo. Claro. Quantos líderes, né? Tem um líder, não. Tem um cara que exerce a sua liderança dentro. E o treinador faz essa escolha, atento a todo tipo de comportamento dentro de um grupo. E aí depois do Fluminense você começa, né, você é vendido para a Europa, né, você vai para o Benfica, né, e faz dupla com o Moser, né, na tua chegada, né? Sim, aí foi... Que, até então éramos adversários, né? Verdade. Fla-Flu, e agora, depois no Benfica, foi impressionante. Olha, eu vou falar uma coisa, eu joguei um ano com o Moser e o segundo com o Aldair. Impressionante, os dois jogadores. Eles jogavam. O Moser é o caso, ele era um jogador, era um meia, e foi crescendo, foi baixo, idêntico. E acho que o Aldair também. Então, a qualidade do jogo do Moser, eu como adversário, eu achava que era bom. Não, eu joguei contra você, eu sei. Porra, eu tava no esporte. Mas como parceiro, é um monstro. Eu falo sempre isso, né? Eu acho que o Moser é um monstro de zagueiro. Eu acho a gente fala muito pouco disso. Né? Fala muito pouco disso e eu acho ele eu acho que, como eu te falei... Mas ele batendo falta como um 10. Ele batia falta como um 10. E pouca gente sabe disso. Não, né? Na época não tinha tanta não tinha tanta mídia, tanta informação. Né? Foi importante você chega na Europa, você chega estando o Moser lá. Isso é fundamental, né? E a gente tinha um problema sério na nossa época, eu mesmo quando fui para o esporte, hoje, vamos citar um caso, a Inter de Milão, ela foi campeã do mundo sem ter nenhum italiano. Então na nossa época não existia isso. Né? Você só podia ter 3 estrangeiros, o cara que estava no banco só podia entrar o estrangeiro no lugar do outro estrangeiro, era tudo mais difícil, né? E eu acho que o Benfica ele acerta quando leva 2 zagueiros brasileiros, que leva o Moser e depois a tua chegada e depois a do Aldair. Né? Eu acho que aquilo ali é um casamento perfeito
né? E você nunca tinha jogado com ele, né? Não. Mas olha, foi... Então, tínhamos aí o Elzo também na frente da zaga. Exatamente. Fez a Copa do Mundo de 86. Nós tínhamos uma trinca defensiva que era quase que ofensiva. E o Benfica faz isso, depois alguns clubes italianos começam a levar tipo de parede, 2 jogadores por posição, vamos dizer, time do Napoli, Careca e Alemão. Sim. Né? Eu mesmo no Sporting também, né? Eu fui com Silas, então começam a levar. O Douglas também, né? Douglas também, volante, né? E Benfica você teve alguns títulos importantes, né? Sim, nós ganhamos dois nacionais e perdemos a final da Liga dos Campeões. Um grande Milan do Sacchi. Véspera da Copa do Mundo de 90. 90, Tá bom. Um time mais ou menos, Guti, Van Basten. que a gente encontrou. Eu só joguei contra você, chegou a jogar no clube. Eu cheguei a jogar contra ele na seleção holandesa, né? Era o maior clube. Hoje o que é o Guardiola, né? Aquela seleção do Barcelona. O modelo do jogo era a mesma coisa. Você tinha um Sacchi no início dos anos 90 e depois o Pachó do Guardiola, né? E depois da história do Benfica, você vem Paris Saint-Germain, né? Sim, aí eu exerci mais a minha liderança, porque ali quando eu cheguei no Paris, eu lembro de um jornalista que falou assim, você saindo do clube que ligava para a Liga dos Campeões, para aqui o Paris está começando a sua história, né? E foi feito, e foi legal, foi muito legal. Né? Tem títulos também importantes, sim, né? Sim. Foram francês, né? Francês, várias Copas, e foi muito legal. Tanto que eu, depois da Copa, fiquei mais um ano no Paris, voltei para o Benfica. Aí você volta para o Benfica, né? E depois volto como Paris, já como manager. Aí você volta como manager. Quando você inicia o trabalho de treinador, qual é o primeiro clube que você... Paris. O Paris Saint-Germain. Eu acho que não conseguiria fazer isso em outro clube. Ganhamos 2 Copas e perdemos a final em 97 em Roterdã contra o Barcelona. O Barcelona com um timezinho, mais ou menos, né? Não tinha ninguém. Eu, primeiro ano como treinador, aí encontrei o ataque Figo, Ronaldo, nosso Ronaldo, tá bom assim? Como é que dorme? Meio de campo, Guardiola, Luiz Henrique. Joguei contra esse time, era uma maravilha. Você como jogador do Real pegou. Peguei esses caras, né? Eu peguei essa geração do Cruyff, né? Porque na realidade o Barcelona, ele tem um estilo de toque de bola, mas com a chegada do Cruyff, né? Nos anos, eu cheguei lá, em 91, ele muda, tem uma mudança enorme. Sim. Tem uma influência dentro do Barcelona nesse jogo total, eu falo isso. Reconhecido por todos os jogadores. Né? O próprio Guardiola, nele, fala que a influência dele, né, vem da história da Holanda do 74. Rino Mitchell, né? Toda aquela geração. E aí você volta para o Brasil, né? Depois do Paris Saint-Germain, você... Sim, chego no Brasil em 98, muito novo. Com uma mentalidade totalmente diferente. Aí fui para o Vitória, em 99. E foi interessante. Eu era muito novo, assim, estava aprendendo a profissão ainda. E no Brasil você aprende muito mais, né, Rica? É outra visão, né? O treinador do Brasil é outra visão, né? Você estando na Europa, quando você tomou um choque de realidade, quando você tá no Paris, aí você vem para treinar o Brasil, você diz, caramba, por mais que você conheça, mas... Eu fiz uma escola familiar. A família queria voltar e eu acompanhei. O certo era ficar lá. Mas acontece que eu fiz uma escolha, a escolha de voltar para o Brasil. Na verdade, a minha família, além da pequena família, a grande família está aqui no Brasil, no Rio, principalmente no Rio e em Salvador. Sinceramente, olha só, saí do Paris para o Vitória, grande diferença, né? Mas o Vitória ainda com a estrutura, né? Exatamente, a qualidade. Eu tinha um time meio de campo no Vitória espetacular, que eu não tinha no Paris. Então, você não pode ter tudo, tem uma situação e mudou e olha, eu lembro Matusalém, Fernando, Kleber, jogadores fantásticos. Era o trabalho do dia a dia era um prazer pela qualidade dos
jogadores de Vitória. Aí eu tenho acho que o Chiquinho jogou com você, né? Eu acho que Chiquinho depois, na segunda parte. Na segunda parte ele fala muito, ele te adora, ele fala, Ricardo, um cara maravilhoso, um cara que conhece, um cara de grupo. Mas assim, passando um pouco do Vitória, eu acredito assim, que o teu grande amadurecimento é no Vasco. Eu saí do Vitória, fiz vários clubes aqui no Brasil, e fui para a seleção, depois fui para o Bordeaux. Quando eu voltei para o Bordeaux, aí você chegou a me visitar lá, não foi? Você compôs? Eu vou ser sério, queria falar para a rapaziada que está no momento. Quando eu cheguei em Bordeaux, aí tinha um almoço, né? Rapaz, veio um cara com um chapéu. Que elegância, que categoria. Eu e Alexandre de Torres falei, Torrão, dá uma olhada nisso aí. A única coisa que eu sabia falar era abajur, né? E toalete, então não tinha como. Mas aquele almoço foi. Sim, e outra coisa, primeiro, é um castelo aquilo ali. Castelo. Né, o cara foi lá, atendeu a gente muito bem, né? E o cara falando inglês, né? Eu falei, Torres, só abajur e toalete não dá. E no inglês era Michael Jordan e Michael Jackson. Eu digo, o teu Torrão, ajuda aí. Rapaz, um tratamento VIP, um castelo lindo, uma estrutura maravilhosa, né? Que tem o Bordeaux, né? E aquilo impressiona, Ricardo, aquilo impressiona. Eu fiquei impressionado com o Bordeaux, né? Aquele castelo lindo, maravilhoso, né? E ali, né, começa a tua história voltando para França. Já com mais com bagagem, né? Bagagem. Você deu uma tirada naquele dia, cuidado com esse. Deu problema, aquele problema aconteceu. Fiquei 2 anos no Bordeaux, depois 2 anos no Mônaco. Voltei para São Paulo e depois a história do Vasco. Eu acho assim, que a volta toda do Brasil no Vasco, ela te dá uma. Porque vocês ganham. Era um time desacreditado, né, Ricardo? Mas era um bom time. Não era, mas ainda não tinha. Eu vou te falar o seguinte, eu tinha um bom time.